Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos em mais um domingo para adorarmos ao nosso Deus. Infelizmente, nós ainda não estamos reunidos todos juntos no prédio da nossa igreja, como igreja local, para adorarmos ao nosso Deus. Mas pela sua graça, nós já temos aí uma notícia boa, que logo em breve nós estaremos progressivamente nos reunindo, talvez agora em junho, para juntos novamente adorarmos ao nosso Deus juntos. Mas nós devemos também dar graças a Deus, porque apesar de todos os problemas, todas as limitações, tudo que tem acontecido, nós ainda temos a oportunidade de reunir um pequeno grupo para fazermos as gravações, para que você aí de casa possa acompanhar os cultos da igreja, as leituras, as orações, os louvores e especialmente a pregação da palavra do nosso Deus. No Salmo 33, a palavra do Senhor diz assim: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvado. Então essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo também essa noite, e eu quero que você faça isso conosco, cante ao nosso Deus. Mas antes de começarmos o nosso momento de louvores, eu quero que você aí em casa ore comigo. Então baixe a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus e Pai querido, que honra nós temos de cultuarmos ao Senhor. Ainda não é do modo como nós queríamos, como nós já temos feito há muitos anos, mas ainda assim, ó Deus, nós queremos louvar ao Senhor, porque é um privilégio, é uma honra que o Senhor nos dá. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, que tem feito o máximo possível, ó Deus, para agradar ao Senhor, apesar da distância, das limitações. Ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba os louvores, que o Senhor, ó Deus, edifique o Teu povo através da Tua santa palavra. Muitíssimo obrigado por todas as bênçãos derramadas. Nós suplicamos por todos aqueles que têm passado dificuldades, ó Deus, por conta de tudo que tem acontecido, mas também queremos louvar o Teu santo nome por Tua provisão em nossas vidas. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe durante esse tempo que nós teremos, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, nós iremos ter dois louvores. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para poder louvar o nome do nosso Deus. Espero que você possa cantar juntamente conosco ao nosso Deus, seja aí do seu sofá, do seu quarto, mas que você possa juntamente conosco meditar nas canções e adorar ao nosso Deus. Então vamos começar cantando o primeiro cântico, que tem por título Os Meus Lábios Te Louvam. Então louvemos ao nosso Deus com esse cântico. Deus, tu és o meu Deus forte,
Deus com mais um cântico, tem por título Personalidade. Um cântico que vai falar sobre o relacionamento de Deus conosco. Então, cantemos o hino Personalidade. Nós agora vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor e eu peço que você aí em casa abra a sua Bíblia ou então vai lá na tua Bíblia digital e encontre comigo 1 Coríntios capítulo 12 e nós iremos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 31, todo o capítulo 12 dessa carta. Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que aos nossos membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém. Vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus com mais cânticos, e desta vez nós cantaremos o cântico Tu És Soberano. Então, louve ao nosso Deus com esse cântico durante esse momento. Céus, tu és Senhor absoluto.
Vamos cantar agora o último cântico dessa noite e tem por título Antes Eu Te Conheci. Muito bem, meus irmãos, nós agora, nesse momento, teremos a mensagem da Palavra do Senhor. Eu quero convidar o pastor Márcio, que ele estará trazendo a mensagem da Palavra do Senhor para todos nós. Boa noite a todos. Estamos alegres de estarmos juntos neste momento para estudarmos a Palavra do nosso Deus. Hoje à noite eu queria compartilhar com os irmãos a respeito do sofrimento, algumas considerações sobre o sofrimento. E eu queria começar este estudo com uma pergunta: como nós devemos agir diante do sofrimento? Como nós devemos agir? Quais devem ser as nossas atitudes quando a calamidade nos sobrevém? Quando as coisas não são mais as mesmas. Então hoje à noite nós queremos, através da vida de Jó, servo do Senhor, que passou por muita provação, muito sofrimento, tirar algumas lições e aprender através da experiência desse servo do Senhor, esse servo que sofreu e
pode, através da palavra que ficou registrada, de tudo que aconteceu com ele, nos ensinar. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias para o livro de Jó, capítulo 1. Então, por favor, abra sua Bíblia para o livro de Jó, capítulo 1. Vamos fazer esta leitura. Nós vamos ir além um pouco do capítulo 1, no capítulo 2, mas nós leremos neste primeiro momento o capítulo 1 deste livro. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, e de cada vez, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e de andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra
e em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. No capítulo 2, nós podemos ver a segunda aprovação de Jó. No capítulo 1, todos os seus bens e os seus filhos lhe foram tirados. E no capítulo 2, a sua saúde foi tirada. Satanás entrou na presença de Deus mais uma vez e disse que se tocasse a saúde dele, se ele sentisse dor, ele blasfemaria contra Deus. Então Deus permitiu mais uma vez que isso acontecesse. Então nós podemos ver que este homem passou por um intenso sofrimento. E nós queremos, através da vida dele, tirar algumas lições para nós. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela palavra que nós temos a oportunidade hoje à noite de estudar. Estamos vivendo dias difíceis, dias sombrios, de muitas lutas, de sofrimentos, mas nós podemos encontrar o consolo e o conforto na sua palavra. Encontrar conforto e consolo no Senhor, e nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor venha agora nos ajudar, através do estudo da sua palavra, tirar lições para nós, para aplicarmos na nossa vida, para termos conosco, e então sabermos como lidar, como compreender um pouco do sofrimento e tomar a atitude certa. Assim como o Senhor fez e ensinou o seu servo Jó, nos ensine também. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero dizer que o nosso estudo hoje, ele vai seguir da seguinte forma, né? Nós iremos fazer algumas observações e tiraremos então as lições. Eu quero aqui conversar com você sobre esse tema, de como que nós podemos aprender a respeito do sofrimento e agir e tomar as decisões certas e agir de forma adequada no sofrimento. A primeira lição que nós podemos tirar da vida de Jó é que Jó era um crente em Deus. Ele era justo. Nós podemos ver claramente no verso 5, que o texto diz que Jó, no verso 5, diz assim, capítulo 1, terminando o período de banquetes, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que se purificassem. Então ele aqui orientava os seus filhos e os ajudava a buscar ao Senhor e viver uma vida santa. E o texto diz que de madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tinham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E a Bíblia diz, o texto diz que era uma prática constante de Jó. Então ele era temente ao Senhor, cultuava ao Senhor e tinha um relacionamento profundo com o Senhor. No verso 8, nós vemos um testemunho do próprio Deus a respeito da vida de Jó. E o texto diz, Deus falando a Satanás, reparou-me, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Jó era irrepreensível, era íntegro, e o Senhor diz que ele era justo. Então aqui nós podemos ver claramente que nós estamos falando a respeito de um crente no Senhor, de um servo de Deus. Ele tinha uma autêntica vida cristã, e não só uma autêntica vida cristã, mas ele dava bom testemunho para as pessoas de fora, ele amava a Deus verdadeiramente, ele também pastoreava a sua família, nós vimos o texto que ele era preocupado com os seus filhos e com a santidade de toda a família. Mas, mesmo sendo crente, mesmo sendo justo, sendo um servo de Deus, ele experimentou grande sofrimento. Então aqui vai a primeira lição.
meus queridos, os justos também sofrem. Mesmo os crentes fiéis podem passar por sofrimentos nesse mundo. E nós podemos até afirmar que passarão por sofrimentos nesse mundo. Então toda a teologia que fala que o crente não sofre, que o servo de Deus não sofre, ela é equivocada. Porque o crente sim sofre e pode passar por muitos sofrimentos. Interessante, inclusive, que aqui no texto, na história, eu acredito que também tinham outros crentes. Penso que os filhos de Jó, ou entre os filhos de Jó, haviam crentes legítimos. E aqui não só foi um sofrimento, mas em meio a um período de sofrimento de Jó, foi sofrimento para ele a perda dos seus filhos. Então aqui nós estamos falando não só de crentes que sofrem, mas também de que Deus chama alguns, de que Deus chama e leva alguns para si. E não foram só os crentes, né? Aqui nós temos muitos servos de Jó que foram mortos à espada, né? Atacaram lá os lugares em que eles estavam trabalhando e eles morreram, né? Então, o crente, ele não só sofre, mas também ele pode muitas vezes ser chamado por Deus em qualquer época, né? O Senhor é assim que é este mundo. Nós vivemos num mundo caído e estas coisas podem acontecer. Nós precisamos entender isso. A morte deles trouxe sofrimento para Jó. E Jó, como servo de Deus, sofreu. E isso significa que eu e você, como servos de Deus, também vamos sofrer. E vamos sofrer, inclusive, por perdas que podemos ter de outras pessoas queridas. Muito bem, a segunda observação que eu gostaria de fazer neste texto é que Deus tem um plano diferente para os crentes e para cada pessoa. E isso inclui não só o sofrimento, mas inclui também, como eu estava dizendo, a morte, não é? Então, dentro desse aspecto que eu estava explicando, você vê aqui que várias pessoas morreram naquele contexto. E a gente precisa compreender isso, né? Às vezes a pessoa tem alguém doente na família, tem uma pessoa que está em dificuldades, de repente a gente ora para que ela possa sarar e ela não sara, né? Deus nos permite que ela seja levada. Então, a gente precisa entender, Deus leva pessoas para a eternidade. E aqui, a segunda lição que eu quero dizer, né, que certamente sofreremos com a morte de irmãos queridos, sofreremos com a morte de pessoas queridas, mas lembre-se, Deus não é menos amoroso, não é menos fiel quando essas coisas nos sobrevêm. Ele continua sendo bondoso, mesmo quando não podemos compreender tudo, mesmo quando nós não temos uma oração respondida daquela pessoa que nós gostaríamos que não fosse levada. Nós devemos sempre não esquecer que Deus vai fazer o melhor e que, às vezes, no plano dele significa levar alguns queridos. E a outra verdade em relação a isso, a morte de pessoas queridas, é que nós devemos estar preparados para esta realidade da vida. Um dia nós vamos perder pessoas queridas. Alguns de vocês têm perdido pessoas queridas neste período. E outros até têm perdido pessoas por causa desta doença mesmo, né? Eu tenho ouvido de alguns irmãos que têm perdido familiares por conta dessa doença, que tinha outras doenças, né? E aí se agravou e está muito triste por isso, né? E nós devemos chorar, de fato, é legítimo o choro, principalmente por não poder velar nossos queridos adequadamente, nem poder fazer um culto fúnebre neste período tão difícil. Eu soube que o missionário, o pastor Geraldo, muitos de vocês conhecem, ele já pregou na nossa igreja, já deu relatório. Ele é missionário na Colômbia, está até morando aqui na região. Ele perdeu a sua mãe recentemente, lá no Pará. Sua mãe já idosa, contraiu a doença e ela faleceu, né? E ele sequer pôde viajar para lá para poder velar sua própria mãe, né?
E ele não podia ir nem quando ela estava doente, para poder despedir da sua mãe. E interessante, né, que fiquei admirado com a atitude do pastor Geraldo, com a sua maturidade. Quando conversei com ele, ele estava descansando na mão do Senhor. Estava triste, sim, gostaria de estar com a sua família naquele momento, mas foi impedido diante dessa situação. Então, ele demonstrou muita maturidade. Nós devemos demonstrar também, mesmo quando nós perdemos pessoas queridas. Recentemente, né, o irmão Raimundo perdeu a sua mãe, que estava já doente, né? Então, quantos irmãos aí têm perdido pessoas queridas? Mas eu quero aqui aconselhar você, como seu pastor, que mesmo diante de tudo isso, não se volte contra Deus, não se revolte contra Deus, né? Chore sim, mas encontre consolo no Senhor. Jó perdeu ali os seus filhos, perdeu muitos funcionários, perdeu pessoas queridas, e ele estava em grande sofrimento, mas ele jamais se voltou contra o Senhor. Ainda, uma terceira observação que eu gostaria de fazer neste texto, nesta história, a respeito do sofrimento, é que nós podemos aprender que o sofrimento vem porque Deus permite, né? Muitas vezes a gente olha o sofrimento assim como algo apenas que não está, algo que não está no controle de Deus, que é a parte do controle de Deus, e não é verdade, né? Então lembre-se, podemos sofrer porque Deus assim o permite. Ele é soberano, Ele tem propósitos que nós desconhecemos. Deus pode trazer o sofrimento para as pessoas, inclusive para o seu próprio povo, por vários motivos, né? Aqui no verso 12 do capítulo 1, nós temos aqui a resposta do Senhor à acusação de Satanás com relação a Jó, né? Dizendo que Deus estava protegendo ele, que Deus devia tirar algumas coisas. Então, no verso 12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então, todos os bens que Jó perdeu foi porque Deus permitiu que ele perdesse. O sofrimento ali foi permitido por Deus. Satanás foi um agente no sentido de realizar todo aquele sofrimento, mas só o fez com a permissão de Deus. E lá no verso 2, no capítulo 2, no verso 6 a 8, nós temos uma nova acusação, né, de Satanás com relação a Deus, com relação a Jó, porque Jó servia a Deus, né, fielmente, não só porque ele tinha muitos bens, mas também porque ele tinha saúde e tudo mais. E isso, se Deus tirasse, né, então é que ele está dizendo, ele estava fazendo aqui estava acusando a Deus, que Deus estava comprando a fidelidade de Jó, que Jó só era fiel porque Deus pagou para ele, dando a ele muitos bens, dando uma vida boa, dando saúde. Então toca agora na saúde dele, porque o primeiro ataque não funcionou, né? Jó foi fiel e não blasfemou contra Deus quando ele perdeu todas as coisas em meio ao sofrimento, até perdeu pessoas queridas. Então o texto diz assim, nos versos de 6 a 8 do capítulo 2. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Aí o texto diz que saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com eles se raspava, sentado entre as cinzas. Já pensou que sofrimento? Não bastava, melhor dizendo, ele ter perdido seus filhos, ter perdido seus funcionários, ter perdido todos os seus rebanhos, ficado ali sem recursos, mas agora ele está completamente doente, ferido, e foi Deus que permitiu. Interessante, irmãos, que
nós vemos aqui Satanás querendo atacar a vida de Jó, acusando o servo dele. E só Satanás só conseguiu fazer algum ataque quando Deus permitiu. Então, ao mesmo tempo que o sofrimento vem a nós porque Deus permite, Deus também é aquele que nos protege. Deus é aquele que diz para Satanás que não vai atacar a nossa vida de modo algum. Então nós podemos descansar nas mãos desse poderoso Deus. Deus trouxe sofrimento aos israelitas em consequência aos seus pecados. Outras vezes trouxe não só em consequência aos seus pecados, mas algumas vezes para lhes provar a fé. Então, os motivos para Deus permitir o sofrimento são muitos. Algumas vezes como consequência do pecado, outras vezes como prova ou para provar a fé dos seus servos. Em vários textos do Novo Testamento falam sobre isso, Romanos capítulo 5, Tiago capítulo 1, fala que Deus prova a nossa fé e Ele permite essas provações, permite sofrimentos. E muitas vezes Deus pode também permitir o sofrimento, que uma vez a nossa fé é provada, isso traz amadurecimento. O crente se torna maduro quando ele, em meio às lutas, em meio ao sofrimento, aprende a perseverança. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho de que ele estava sofrendo constantemente. E o texto diz que era um espinho na carne, que era um mensageiro, inclusive, de Satanás, ele fala. E ele pede ao Senhor para tirar aquele sofrimento, pede ao Senhor para que o livrasse, mas o Senhor diz que apenas a sua graça bastaria. Então, é interessante que o sofrimento que o apóstolo Paulo estava sofrendo era para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, Deus permitiu um sofrimento constante na vida do apóstolo Paulo, não tirou aquele sofrimento, deu graça suficiente ao apóstolo Paulo para enfrentar aquele sofrimento, para que ele pudesse lidar com aquela situação, e o motivo é para que ele não se orgulhasse de tudo que Deus estava fazendo através da vida dele, não se orgulhasse de como apóstolo ele estava pregando aos gentios e sendo uma liderança na igreja primitiva, uma liderança muito grande, muito influente, e também não se orgulhasse por conta das revelações que ele estava recebendo do Senhor. Então Deus, ele tem propósitos em permitir o sofrimento. Então qual é a lição dessa observação? A lição é que nós devemos descansar na soberania de Deus, mesmo quando sofremos. Ele está no controle de tudo, inclusive em permitir que soframos, mesmo quando não é por causa do nosso pecado específico. Nós estamos vivendo aqui diante de uma pandemia, Estamos vivendo aí isolamentos, estamos vivendo uma situação difícil, e nós podemos inclusive orar para Deus nos livrar desse sofrimento, mas uma coisa já é certa: você pode contar com a graça de Deus para enfrentar qualquer tipo de sofrimento. Lembre-se disso, não se esqueça disso. Nós estamos muito tristes com as coisas que estão acontecendo, sem podermos estar juntos, sem podermos ver familiares, sem podermos cultuar como nós gostaríamos, muito sem poder até trabalhar, perdendo renda. Mas lembre-se, Deus está no controle. Apesar de toda a luta, tenha uma atitude certa e descanse no Senhor. Ele é soberano, mesmo em meio ao sofrimento. Meus queridos, eu ainda tenho uma quarta observação que nós podemos aqui ver nesse texto. E a quarta observação em relação ao sofrimento, essa história aqui revelada para nós, verdadeira, Jó é um personagem verdadeiro, a própria Bíblia confirma isso. Então, embora é um livro poético, escrito com muita poesia, a sua história relata algo de fato que aconteceu, uma história real. E nós podemos aprender também que, de certa forma, Satanás pode estar envolvido em nosso sofrimento.
E nós podemos ver aqui no texto claramente, no verso 8 a 11, disse o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó, então Deus conversa com ele. O texto diz que Satanás veio na presença de Deus, e o texto diz que ele não só acusou, fez a acusação, mas que ele foi e agiu para que Jó sofresse. E lá no capítulo 2, no verso de 2 a 7, da mesma maneira, mais uma vez ele vai à presença de Deus, mais uma vez ele faz as suas acusações, os seus ataques, e mais uma vez ele é o agente ali para que o sofrimento ocorra. Então, nesse caso aqui, Satanás estava completamente envolvido no sofrimento. Deus permitiu, mas ele foi o agente ali, Deus permitiu que Jó sofresse, mas Satanás é que foi lá e realizou toda essa dor. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo, novamente trazendo o exemplo do apóstolo Paulo, ele chamou o sofrimento dele de espinho na carne, e que causava muito sofrimento, e ele disse inclusive que era o mensageiro de Satanás. Deus permitiu, Deus deu graça para que ele suportasse o sofrimento, mas esse sofrimento veio através das ações malignas, O diabo se encarregou de causar a dor, de causar o sofrimento ali na vida dele. Meus irmãos, às vezes pode acontecer de um certo sofrimento não ser causado por Satanás. Por exemplo, pode ser uma doença hereditária, uma doença que a pessoa herdou geneticamente da sua família e que ela está sofrendo. Satanás não foi o responsável diretamente por esse sofrimento, Sofremos por causa desse corpo que deteriora, por causa do pecado deste mundo que habita em nós e que faz todas as coisas irem se degradando. Mas o diabo pode usar este sofrimento para nos acusar, para nos tentar a pecar, para fazer com que nós nos afastemos do Senhor, para fazer com que nós abandonemos e blasfememos contra o nome do Senhor. Deste modo, ele pode estar envolvido no sofrimento diretamente ou se aproveitar do sofrimento que alguém está passando para fazer com que ele se afaste de Deus. Em meio ao sofrimento, Satanás vai tentar fazer com que você abandone o Senhor, para que você tenha uma atitude errada e assim peque contra Deus. Então vai a lição. Em meio ao sofrimento, não dê vitórias ao inimigo das nossas almas. Resista às tentações. Não abandone o Senhor. Ele virá ao seu socorro. Fique firme. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, um texto bem conhecido do povo de Deus, a palavra de Deus diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então resista, obedeça ao Senhor, submeta-se ao Senhor, mesmo que você não esteja entendendo todas as coisas, mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo, não peque contra Deus. Podemos ver que o diabo foi vitorioso na vida da esposa de Jó. Ela também experimentou o sofrimento, não foi só Jó que sofreu. Ela perdeu os seus filhos, ela perdeu os seus bens, porque os bens do seu marido eram os seus bens também. Ela perdeu os amigos, e agora estava ali vendo o seu esposo perder a sua saúde completamente. Mas ela não aguentou, ela cedeu à tentação. E quando o diabo sugeriu, diante dessa situação, ela sugeriu para o seu esposo que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Talvez ela quis fazer isso para que ele, amaldiçoando a Deus, interrompesse a vida e assim interrompesse o sofrimento através da morte. Ela acreditava que ele, blasfemando de Deus, Deus iria matá-lo. Ou talvez porque o seu coração estava de fato pensando que não vale a pena servir a Deus. Olha meu marido, olha gente fiel ao Senhor, quanta fidelidade, mas agora olha o que ele recebe, olha o que ele está recebendo, olha o que eu estou recebendo, perdi meus filhos, perdi todos os meus bens, meu esposo agora nesse sofrimento todo, ela não conseguiu ver a esperança, e ali ela cedeu
podemos dizer, as tentações de Satanás que queria fazer com que ela se desviasse do Senhor. Bem, nós não sabemos o que de fato estava no coração dela, mas sabemos que ela tomou essa atitude. E sabemos que ela tomou a atitude errada, que o inimigo a atingiu. E Jó ainda diz que ela falava como uma insensata. Então, aquela atitude dela foi uma atitude de insensatez, por conta de ceder os ataques do inimigo e não ter a atitude certa diante do sofrimento. Nós devemos ter a atitude certa diante do sofrimento e não ceder às tentações. Não ceder às tentações para afastar-se de Deus enquanto você sofre. Você não está vendo tudo agora. Muitas vezes o que você pode ver é a nuvem escura, são os trovões, é o temporal. Você não consegue ver como é que vai fazer para resolver certas situações que está lhe acometendo agora, seja financeira ou seja de saúde. E muitas vezes você pode, através dos ataques de Satanás, das acusações de Satanás, querer abandonar o Senhor. Não faça isso. Resista ao diabo, né? Ele fugirá de vós, se você se submeter a Deus, se você e eu obedecermos ao Senhor. Meus queridos, uma quinta observação que eu gostaria de fazer nesse texto para podermos compreender a respeito de uma situação de sofrimento e também que Jó experimentou e também tomar a atitude certa diante do sofrimento, é que em meio ao sofrimento, nossa vida pode mudar repentinamente, drasticamente. Que coisa, não é verdade? Tudo pode ser alterado de repente e até abruptamente, repentinamente. Tudo funcionava normalmente para Jó e sua família. Sua rotina estava normal, os seus filhos sempre juntos. Eles podiam cultuar ao Senhor, eles podiam cantar ao Senhor sem problemas. Eles tinham segurança financeira. Ele era muito próspero, muito rico. Ele tinha os seus amigos, os seus funcionários. Muita gente dependia de Jó e trabalhava para ele. Estava tudo indo bem na sua rotina diária. Seus colaboradores ali o ajudavam a prosperar. Ele desfrutava de boa saúde, os seus filhos desfrutavam de boa saúde. E de repente tudo foi tirado dele. Ficou sem os filhos, ficou sem o seu culto, ficou sem os seus bens, ficou sem sua fama, porque ele era muito conhecido no Oriente, um homem mais rico de todo o Oriente. E ele ficou sem sua saúde também. Tudo mudou drasticamente na vida deste homem e dos que estavam ao seu redor. Sua rotina não era mais a mesma. Teria que lidar com uma nova realidade, uma realidade diferente, que não foi provocada por ele, uma realidade de luto, uma realidade da ausência, uma realidade agora com dor, uma realidade com escassez. Meus queridos, que situação, não é? Mas é importante observarmos que diante da perda dos seus filhos, diante da perda da sua fortuna, diante da perda da sua fama, diante da perda do seu físico, da sua saúde, Jó não perdeu a fé. Perdeu os filhos, a fortuna, a fama e o físico. Mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu justamente o que Satanás queria que ele perdesse. Então, aqui vai a quinta lição para nós diante dessa observação. Diante do sofrimento, não importa o que aconteça, não importa o que você perca, não importa o quanto as suas circunstâncias mudem, suas circunstâncias mudam, não perca a sua fé no Senhor, seu Deus. Suas circunstâncias podem mudar, mas não perca a fé no Senhor Jesus, o seu Salvador. Lembre-se, o cumprimento dos planos de Deus são mais importantes do que o nosso bem-estar. Deus se importa com o nosso bem-estar, sem dúvida, mas Ele tem uma visão do todo, Ele tem uma visão da eternidade. Por isso, creia em Deus, confie nele e jamais perca a sua fé, jamais perca a fé no Senhor, seu Deus. Jamais abandone a verdade que Deus é bom, que Ele cuida de você. Eu quero convidar você a ler agora o texto lá em Abacuque, capítulo
3, Abacuque 3, texto também conhecido, Abacuque 3, 17 ao 19, nós temos uma situação de muita dificuldade para Israel ali. Israel foi atacado, foi assolado por nações ímpias que levaram o seu povo cativo, tudo estava em sofrimento, e Abacuque começa a questionar a respeito de que se aquilo era justo, se Deus era justo em permitir tudo aquilo. Deus responde a Abacuque que ele está no controle de todas as coisas, que ele é soberano. E aí no verso 17 em diante do capítulo 3 diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Então aqui Abacuque pode exaltar ao Senhor, pode glorificar ao Senhor, mesmo que ele não teria mais todos os símbolos de prosperidade de Israel, de que o povo estava sendo abastecido, né? Ele fala da figueira, fala da azeitona, né? Do que dá o azeite, dos figos, fala das ovelhas, dos bois, então da carne, do leite, tudo que eles tinham para se alimentar. Podia acabar tudo, podia perder tudo, mas o Senhor, ele jamais perdeu. Ele podia confiar no Senhor, porque Deus é soberano. Então faça isso, confie no Senhor. Lembre-se que o sofrimento, que não importa o que aconteça, nunca perca a sua fé. Nós temos aí muitas pessoas, né, que está acontecendo muitas coisas em relação a essa situação. A circunstância mudou de repente. Quem imaginava há uns meses atrás, né, em março mesmo, no início do ano, janeiro, fevereiro, que em março nós teríamos essa mudança drástica, completamente diferente, que afetaria a nossa vida tanto, a nossa vida como igreja, o nosso trabalho, nossos filhos agora estudando em casa, não podem ver os amigos, nós não podemos nos encontrar, né, para adorar. Nós não imaginávamos. A mudança veio repentina, abrupta. Isso pode acontecer, mas não se esqueça, Deus está cuidando de nós, e nós não jamais, embora podemos perder muitas coisas por causa dessas mudanças nas circunstâncias, mas não devemos perder a nossa fé. Não perca a sua fé no Senhor. Quero agora falar ainda de uma sexta observação, né, no texto. O texto é muito rico, eu não estou aqui expondo todos os detalhes, mas tirando esses ensinos preciosos para nós. E a sexta observação é que muitas pessoas vão querer dar conselhos e suas opiniões para você em momentos de sofrimento, né? As pessoas vão querer descobrir, é por causa disso, é por causa daquilo, você deve agir assim, você deve agir desta maneira. E aconteceu com Jó. 3 amigos de Jó souberam do que havia acontecido com ele e eles vieram de longe. Então você pode ver no capítulo 2 de Jó, né, no verso 11 em diante, quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã, Isofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolar. E a Bíblia fala de um quarto ainda, né? Eliú, que esse não veio de viagem, parece que já morava por ali, mas que também fez parte desse grupo de pessoas que ficaram do lado de Jó, que viram o seu sofrimento. A princípio eles ficaram calados, não falaram nada, mas depois eles começaram a dar conselhos para Jó, né? Ficaram ali um tempo calados. Mas o texto das Escrituras mostra que apenas Eliú falou palavras com sabedoria. Entre 4 conselheiros, entre 4 que foram consolar a Jó, dando a sua interpretação de todo o sofrimento, dos acontecimentos, apenas um falou de fato palavras que não foram reprovadas pelo Senhor. Inclusive Deus pediu para que Jó
intercedesse, né, pelos seus amigos, porque Deus não gostou de todo o conselho que eles estavam dando ali para eles naquele momento. Então, qual é a lição que nós devemos tirar aqui? Em meio ao sofrimento, tenha cuidado com o que você vai dar ouvidos, ou para quem você vai dar ouvidos. Tenha cuidado com o conselho que você vai seguir, né? Tenha cuidado com a quem você vai escutar. E aqui, meu irmão, meus queridos, filtre, tenha cuidado com as palavras que podem lhe agravar o sofrimento, trazer mais pânico, trazer culpa, ao invés de trazer direção e de trazer consolo. Procure pessoas confiáveis que Deus tem colocado em sua vida para lhe aconselhar diante de sofrimentos. Principalmente pessoas equilibradas, que amam ao Senhor e que buscam o conselho bíblico para ajudar, né? E tem pessoas que vão trazer mais dificuldade, né? Elas não conseguem ver ali o que Deus está fazendo, como Deus está agindo diante de tudo e ter esperança. Então, ouça o conselho adequado. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, eu quero agora que você também abra a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 19, verso 20, diz assim: ouça conselhos sábios e aceita instruções, e acabará sendo sábio, né? Então, filtre aí os conselhos que você vai ouvir e busque conselhos daquelas pessoas que você conhece, que amam a Deus, que buscam nas Escrituras. Pode ser numa época como estamos enfrentando agora, certo? E pode ser outras situações de sofrimento, de lutas na sua vida, na sua saúde, ou situações que você precisa de ter um conselho adequado. A sétima observação que nós podemos ver neste texto a respeito do sofrimento de Jó, para nós aprendermos a ter a atitude correta e também compreendermos a respeito de um período de sofrimento, é que diante do sofrimento você pode ter duas atitudes. Primeiro, você pode ter uma atitude de desespero, como a esposa de Jó teve. Uma atitude de não ter mais esperança, de que tudo está terrível, não consegue ver a ação de Deus. Cuidado com essa atitude desesperadora, de que não ver além, de que acha que não tem mais solução. A outra atitude é uma atitude de moderação, confiança no Senhor diante da dor. E mesmo que não está entendendo nada, mesmo diante de todo o sofrimento que Jó teve, e de humilhação e dor, Jó adorou ao Senhor. Então, duas atitudes, uma atitude de desespero, ou então uma atitude de adoração. Qual atitude você vai ter diante do sofrimento? Nós podemos ver nos versos, capítulo 1, versos 20 ao 22, a palavra do Senhor dizer assim, depois que Jó recebeu todas aquelas notícias terríveis. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó estava lá sentado, ouvindo todas aquelas situações, aquelas notícias terríveis. Um dia de muitas notícias ruins. E a pior delas foi quando ouviu da perda dos seus filhos, da morte de todos os seus filhos e também dos seus servos. E o texto diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça. E aqui é uma atitude comum das pessoas naquele período do Oriente em que demonstrava luto. Então Jó aqui demonstrando profundo luto. Ele rasga as suas vestes e ali também ele rapa a sua cabeça. E o texto diz que ele prostrou-se o seu rosto em terra em adoração ao Senhor. E a atitude de prostrar-se o rosto em terra, de se ajoelhar e ficar completamente prostrado, é uma atitude
que de adoração das pessoas em Israel e no Oriente, que demonstra sua total submissão a Deus. E foi isso que ele fez. Com essa atitude ele disse: Senhor, eu estou completamente nas tuas mãos. E ali ele honra ao Senhor, ele adora ao Senhor. A lição que nós podemos tirar aqui é que em meio ao sofrimento, em meio à calamidade, não se desespere, mas adore. Não se desespere, mas louve ao Senhor. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes nós não estamos sabendo de tudo, nós somos limitados, mas Deus sabe. Lembra do seu filho, ou de uma criança que quando vai atravessar uma avenida com muitos carros, ela nem se importa, ela nem olha para os carros, ela apenas pega na mão do papai, ou ela apenas pega ali na mão da sua mãe, ela confia. E o pai, então, preocupado, atravessa aquela criança porque ele tem todo o cuidado. Então é assim que nós devemos fazer: descansar no nosso Deus, diante das lutas e do sofrimento, pegar na mão do nosso Deus e deixar Ele conduzir. Nós não sabemos tudo, mas Ele sabe. Ele sabe nos guiar, Ele sabe nos direcionar, Ele sabe para onde está nos conduzindo e para onde quer nos levar. Então, Jó, com a fé que tinha, com toda a sua fé, pôde enxergar a mão de Deus em operação, pôde enxergar a mão de Deus agindo, e esse fato lhe deu tranquilidade, mesmo na presença da calamidade. Então, aqui é muito importante para nós, que por causa da fé que nós temos no Senhor, podemos ver a mão de Deus agir, mesmo diante da calamidade, ter tranquilidade. Meus queridos, nós precisamos aprender a adorar a Deus, não só pelas coisas que Ele nos dá de bom, que Ele faz para nós, que Ele todas as bênçãos que Ele nos concede, mas também adorar ao Senhor por quem Ele é, mesmo quando as lutas chegam, mesmo quando estamos em meio à dor. Eu lembro certa vez que quando estava estudando no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, e lá tinha um grupo da escola de música, que também morava ali no seminário conosco, era uma escola paralela ao seminário de teologia e a escola de música. E eles costumavam fazer visitas para hospitais, para vários lugares, cantar, e abençoar as pessoas que estavam internadas. E certa vez eles foram para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Lá no Hospital das Clínicas tem uma senhora, Dona Eleni Passão, foi uma das minhas professoras a respeito de capelania hospitalar. E ela levou esse grupo para cantar. E então eles chegavam em cada sala, cada quarto, eles podiam cantar ali para aquelas pessoas que estavam internadas, que estavam ali em sofrimento, estavam passando por algum cuidado. E conversando com alguns desses jovens que faziam parte dessa escola e que foram naquele dia, eles contam que eles chegaram no quarto e tinha uma moça deitada. Essa moça estava ali completamente paralisada. Ela era tetraplégica, ela não podia se mover, ela não tinha qualquer movimento do corpo, ela só movia os seus olhos e ela falava. Ela foi abandonada ali. Alguém internou essa moça e deixou, ela ficou muitos anos ali, estava ali já fazendo um bom período, tratamento, tudo, mas não tinha ninguém por ela. E essa moça, ela ouviu o Evangelho através do ministério da Dona Eleni Passão. E ela se converteu. E ela conhecia o Senhor, porque ela foi discipulada, ouvindo ali toda a mensagem da Palavra de Deus. E eles contam que quando eles estavam cantando, e de repente ela parou e disse assim, quando parou a música, ela pediu para eles: você poderia fazer um pedido de uma música, sem qualquer um dos seus movimentos, completamente paralisada? E eles disseram: claro, pode pedir. E ela então pediu para que cantasse aquela música: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seguro estou.
Então eles começaram a cantar e alguns disseram que tiveram que sair da sala porque não estavam ali não aguentando e chorando, muito emocionados, porque aquela moça, ela não estava ali adorando ao Senhor porque ela tinha uma família, porque ela tinha uma casa, porque ela tinha bens. Ela estava adorando ao Senhor simplesmente por quem Deus era, não pelas coisas que Deus estava dando para ela, porque ela não tinha nada disso, ela não tinha saúde, não tinha família, não tinha nada, mas ela estava adorando ao Senhor por quem Deus é. Claro que nós devemos adorar o Senhor por tudo que Ele nos dá, mas também devemos adorar o Senhor e aprender a adorar o Senhor por quem Ele é, e confiar nele mesmo em meio às circunstâncias, às situações difíceis. E ela então pôde pedir essa música: não olhe as circunstâncias, não, mas eu olho o seu amor, seguro estou, né? Não me guio por vistas. E ela tinha ali, pôde expressar uma adoração genuína e verdadeira para aquelas pessoas ali. E nós precisamos adorar ao Senhor desta maneira. Você adora a Deus assim? Você adora a Deus não só pelas coisas que Ele dá para você, que é de forma legítima, nós devemos adorar agradecendo, mas também adorar o Senhor por quem Ele é. Confiar quando nós não temos os recursos que gostaríamos, quando perdemos o emprego, quando passamos por situação de doenças, de dor, como estamos agora vivendo nessa situação difícil. Adore ao Senhor diante do sofrimento. Não se desespere. Não peque contra o Senhor, como a mulher de Jó fez, pedindo para que seu esposo blasfemasse do Senhor e sendo insensato. E por último, eu quero aqui fazer mais uma observação nesse texto. Na verdade, não só no texto em si, mas na história toda de Jó. E a observação que eu quero fazer é que, em relação ao sofrimento, é que para os justos, o sofrimento terá fim. Amém? Devemos louvar ao Senhor por isso. O sofrimento terá fim. Meus queridos irmãos, essa luta vai passar. Não vai durar para sempre. Mas talvez alguém pode perguntar: e se a gente morrer? E se a gente talvez pegar essa doença e morrer? Ou sabemos que vamos morrer, não é? Por outras doenças. E aí? Ou por outras situações. Terá fim? Né? É claro que o sofrimento terá fim, irmãos. Sabe por quê? Porque a morte não é o fim de todas as coisas. Pelo contrário, é o início daqueles que estão na presença do Senhor para sempre. Então, mesmo se a gente morrer, e aí de fato o sofrimento terá fim total, porque estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando da glória eterna. E a lição que eu queria tirar aqui para nós é que o sofrimento vai passar um dia. Na perspectiva eterna para o povo de Deus, todo sofrimento irá passar um dia. Não haverá mais choro de tristeza para os que estão seguros em Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor. No caso de Jó, Deus não só tirou o sofrimento dele, mas devolveu o que ele havia perdido. Jó teve a sua saúde restaurada. Então, no final do capítulo do livro, nós podemos observar isso, né? Deus devolveu para ele tudo que ele havia perdido. Então devolveu a saúde, devolveu os seus bens, e o texto diz que ele ainda teve os seus filhos, e Deus fez tudo em dobro para ele. E o relato diz que ele recebeu tudo em dobro. Em relação aos filhos, ele recebeu novamente os 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Por quê? Né? Porque ele se encontraria, né? Ele se encontrou depois, né, que já morreu, com os seus outros filhos no lar celestial. Por isso que foi em dobro nesse sentido. Olha lá em Jó 42, quero que você abra sua Bíblia, por favor. Em Jó 42, nós leremos dos versos 10 ao 17. Jó 42, 10 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram
e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Genima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Aruque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Então aqui nós podemos ver como o Senhor Deus abençoou Jó, né? Como o Senhor Deus encerrou o seu sofrimento aqui nesse mundo, mas mais do que isso, Jó depois morreu de fato, né? E nós vamos morrer, todas as pessoas irão, e eles teve um sofrimento completamente tirado da presença de Deus e está desfrutando da presença de Deus hoje. Talvez você tenha perdido muitas coisas neste momento de sofrimento, né, de pandemia, de isolamento social. Mas lembre-se, Deus pode resolver dar tudo de volta para você, né? Se for o plano dele aqui, neste mundo. Tenho ouvido muitos relatos de pessoas que têm perdido muitas coisas. Perderam empregos, perderam renda, alguns fecharam as suas empresas e até alguns com saúde emocional abalada por tudo isso. Mas Deus pode lhe devolver tudo. Deus é bom. Ele vai continuar cuidando de você. Então, confie no Senhor. E lembre-se, e se Ele não devolver aqui, mesmo que Ele não devolva aqui as coisas que você perdeu, um dia nós estaremos para sempre com Ele. Não há prejuízo para aquele que está em Cristo. Não há prejuízo para aquele que ama o Senhor e está seguro em suas mãos. Sempre estaremos no lucro. Estar com o Senhor para sempre é o melhor de tudo. E é claro, no tempo de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: considero que o nosso sofrimento atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, os sofrimentos diante da glória que Deus tem para nós serão tão pequenos, serão tão ínfimos, né? Diante de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos lembrar lá no céu, né, desse período aqui, a gente vai lembrar como algo muito pequeno, porque nós estaremos desfrutando de grandes bênçãos de Deus na glória. Meus irmãos, por isso, por esta situação, né, estamos enfrentando, confie no Senhor, sem perder a sua fé. Não deixe jamais que o seu relacionamento com Deus seja abalado. Não se desespere em meio à calamidade, em meio ao sofrimento, mas adore. Adore com verdadeiro coração. Em meio ao sofrimento, faça como Jó. Tenha paciência, persevere na sua fé e Deus irá abençoá-lo. Deus abençoe a todos. Quero abaixar nossas cabeças, convidar você para abaixar a sua cabeça. Vamos abaixar as cabeças e orar nesse instante. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por todo o ensino que nós recebemos do Senhor nesta noite, neste momento, pela Tua Palavra que fala aos nossos corações, que a Tua Palavra serve para nos instruir, nos ensinar, que todas essas lições, essas observações e lições da vida de Jó, da história de Jó, possam animar os nossos corações e que o Senhor venha abençoar cada um. O Senhor sabe como está cada irmão na sua casa, cada servo teu. Por isso, venha visitar cada lar neste instante. Venha falar ao coração do pai, da mãe, do casal. Venha falar ao coração das crianças. Venha falar ao coração de cada um dos teus servos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos senhores e senhoras da nossa igreja e de todo aquele que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha abençoá-los, protegê-los, fortalecer-lhes a fé e que diante dessa situação difícil, de sofrimento, de calamidade,
que o Senhor venha abençoar a cada um. E que também possamos aprender não só a confiar no Senhor, a perseverar na nossa fé, mas também poder ajudar aqueles que estão passando por dificuldades e por alguma necessidade. Senhor, venha abençoar agora cada lar, como eu tenho pedido a Ti. Que o Senhor venha suprir as necessidades. O Senhor sabe o que cada um está precisando. Venha, Pai, visitar os corações com o poder que o Senhor tem para abençoar e ajudar a cada um. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado pela vida do Teu servo Jó, que tanto nos ensinou. E obrigado pelo Senhor que cuida de nós. Nós Te louvamos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e amigos, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa semana. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por nos dar a Sua palavra através do Seu servo e nós queremos suplicar ao mesmo Deus que abençoe a sua vida através do ensinamento que foi passado. Não esqueça do que você aprendeu, coloque em prática durante a semana e em toda a sua vida. Apesar de tudo que tem acontecido, nós continuamos cristãos. E essa é a nossa exortação, essa é a nossa motivação para você. Nós pertencemos a Jesus e precisamos cumprir a sua palavra. Então que Deus dê uma boa semana para todos.